O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há precisamente um mês, nós nos reunimos aqui na casa de Deus, que está sob os cuidados de Santa Rita de Cássia, para juntos proclamarmos em Jesus com Santa Rita, queremos continuar vivendo e celebrando a nossa fé em Deus. Celebrar a fé em Deus para que assim a nossa vida transformada, renovada, dê a nós a possibilidade, apesar dos nossos pecados, de testemunhar este mesmo Deus que é amor e que cuida de nós. Esse mesmo Deus que não nos abandona, um Deus da aliança. Eu costumo dizer um Deus parceiro. Por quê? Ele faz parceria conosco, ele caminha conosco. Como não lembrar o evangelho do último domingo, o evangelho de Lucas, quando Jesus se dirige aos seus discípulos e ele vai falar da beleza do abraçar a própria cruz. A cruz que não é jamais uma indiferença de Deus para conosco. Ao contrário, a cruz que é certeza da vitória de Deus sobre a morte e, portanto, a alegria e o presente que Ele nos dá, também sermos vitoriosos. Cantamos tão bonito no Salmo de hoje: ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. De que maneira nós vivemos o preceito do Senhor? De que maneira nós vivemos a lei do Senhor? Quando nós temos a sensibilidade de pensar que, apesar das nossas faltas, o Senhor, Ele nos ama. Ele quer sempre mais transformar o nosso coração. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe que nem sempre nós temos a capacidade de corresponder ao amor que Ele tem para conosco. E mesmo assim, Ele continua nos amando. Como Ele continuou amando o povo da primeira leitura, como nós ouvimos, tantos detalhes, tantos nomes diferentes, mas era um povo que era conhecido por Deus. Esse trecho tirado do segundo livro dos Reis. Eis que Deus olha para este povo, e ao olhar para este povo concede ao rei esta missão: ler diante do povo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido achado na casa do Senhor.
e porque tinha sido achado na casa do Senhor, e porque neste livro estava presente as coisas de Deus, este mesmo povo teve a oportunidade, a partir da leitura do rei, concluir a aliança diante do Senhor. Concluir a aliança diante do Senhor, que é reconhecer aquilo que o próprio Jesus de Nazaré proclamou pelas suas andanças, ou pelos lugares por onde passou. Aprendei de mim o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Quero amor, e mesmo que este amor seja provado e testado na dor, eu continuo querendo a misericórdia e não o sacrifício. Esse é o motivo pelo qual todos nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar a Eucaristia, para fazermos memória de Santa Rita de Cássia, para já celebrarmos com alegria as primeiras vésperas da natividade de São João Batista, o precursor, aquele que apontara o caminho do Senhor, aquele que apontara para o Senhor e, portanto, preparava os caminhos para que o Senhor pudesse passar. Rita de Cássia muito bem compreendeu, entendeu esta pistagogia, vamos dizer assim, ou seja, foi ela educada a partir da vivência do mistério. Não queria explicações, não queria entender a sua dor, não queria compreender o seu sofrimento. Olhava, mantinha os seus olhos fixos em Jesus crucificado e tinha ela a certeza de que Deus estava com ela. Como nós devemos ter esta certeza? Embora vivamos tempos de incertezas, né? Hoje mesmo estava lendo o jornal e imagine só, lá na cidade de Piracicaba, nossa comunhão e fraternidade com toda a diocese de Piracicaba, na pessoa do bispo daquela diocese, Dom Devair, um homem que entra no transporte urbano e com uma faca sai esfaqueando todo mundo. Complexo nós estamos. As pessoas não são mais capazes de compreender o outro, a dor do outro. Passa pelo coração. Imagina, você entra para trabalhar, entra no ônibus, achando que você vai chegar no seu destino, mas não dá tempo de você chegar, porque você toma uma facada. A troco de quê? Nada. Como fala na minha terra, na Paraíba, da doidiça do ser humano que perdeu a vontade de viver, tem alguma patologia, ou tem, enfim, algo que precisa ser compreendido, trabalhado, seja o que for. Mas também, em contrapartida, os familiares que choram aqueles que entregaram os seus nas mãos de Deus, os outros que estão internados ainda, alguns em estado graves. 6 foram esfaqueados, 3 morreram, pelo que me consta, está muito mal ainda. Será que a lei do Senhor Deus não atingiu o coração deste homem que comete tal atrocidade? Ou por que não nos perguntarmos? Será que a lei do Senhor Deus não foi transmitida para este homem como aquela perspectiva do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento não, mas os mestres da lei e fariseus que interpretaram muito mal a lei de Moisés, querendo aplicar aquela lei de talião, olho por olho e o dente por dente. Às vezes a gente pensa assim: se matou, tem que morrer. Se fez o mal, tem que receber o mal. Mas essa não é a lógica de Deus. Essa é a lógica dos falsos profetas, como Jesus falou no Evangelho. Aqui é injustificável um ato como esse. Não temos nem o que dizer sobre. Mas a lógica de Deus é que o amor é capaz de tudo vencer, porque o amor é exigente e o amor sim nos faz sofrer em vista de algo muito maior. Porque este amor é Deus, um Deus que caminha conosco, insisto, um Deus que é parceiro, um Deus que diante da nossa enfermidade está presente, um Deus que diante do desemprego continua presente, um Deus quando nós estamos no nosso quarto e nós choramos as nossas dores, lamentamos, Ele está ali e Ele nos ouve, Ele nunca nos deixa de ouvir, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe de tudo aquilo que vai nos fazer bem. Mesmo que às vezes esse bem traga os questionamentos, nos deixe indecisos ou coisa do tipo. E Ele nos pede, como nos pede nesta noite, à luz do texto do Evangelho, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes.
Falsos profetas é aqueles que exigem tanto de nós e coloca tanta carga pesada nas nossas costas, mas não são capazes de colocar em prática aquilo que eles mesmos propagam, anunciam e, sem dúvida alguma, não testemunham. Aprendei de mim o que significa. Quero misericórdia, não sacrifício. O Senhor não coloca a carga pesada nas nossas costas. Pelo contrário. E aqui não é um discurso vazio não, viu? E não é uma interpretação rasa do que eu penso, quem é Deus. Mas é fato. Pegue lá. O primeiro livro das Sagradas Escrituras até o último, Apocalipse. Pegue o magistério, a doutrina da igreja e lá todos nós podemos encontrar Deus que é amor, que é misericórdia. Eu acho que eu partilhava isso com você certa vez. No semestre passado, uma das aulas que eu tinha no mestrado era um professor renomado, alemão, Matthias Grenze, e ele falava acerca da beleza do Antigo Testamento, uma vez que a área dele, a área da Bíblia. E aí um colega falou assim, mas professor, muitos de nós ainda estamos acostumados com essa visão do Antigo Testamento que Deus era castigador, que Deus é castigador, que Deus pune, que Deus oprime. E aí, imagine só, um homem que tem pós-doutorado em Sagradas Escrituras, ele diz com muita sensibilidade, sem constranger o colega de aula, olha, esse não é o Deus que está presente no Antigo Testamento. O Deus presente, desde o primeiro livro das Sagradas Escrituras até o último, é o Deus misericórdia, é o Deus amor. É o Deus que a igreja anuncia, que os papas anunciaram. Mais recém, os papas da minha geração, da geração de alguns, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, falam com sensibilidade, com amor daquilo que eles experimentaram. Deus amor, um Deus misericórdia que toca o nosso coração. Toca o seu coração que está aí no seu santuário doméstico, passando por qualquer dificuldade da vida. Deus cheio de bondade, Deus cheio de perdão, te acolhe, te promete nada de extraordinário, mas a própria vida. Por isso, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Nós seremos, de fato, envolvidos por tudo que vem de Deus se nos permitirmos ouvir a voz dele. Nós podemos, pelos seus frutos, conhecer aqueles que são os bons profetas. Toda árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e jogada no fogo. Nós damos, nem que seja um pouquinho, nem que seja um pouco de fruto, nós damos esses bons frutos. E para que possamos continuar a dar esses bons frutos, podemos seguir aqui, nós do santuário, você romeiro, peregrino, devoto, que vem de perto, de longe, podemos seguir o exemplo de Santa Rita de Cássia. E para produzir bons frutos, ela se manteve firme, fiel ao projeto de Deus. Com os seus pecados, sem dúvida alguma, com as suas misérias, sem sombra de dúvida, mas sempre olhando para o Senhor. Eu não me canso de dizer, tenho aprendido a amar Santa Rita a olhar para a sua singela imagem. Ela olha para a cruz. Nós temos olhado para a cruz de Jesus. Nós temos unido a nossa cruz à cruz dele. Toda vez que nós assim o fazemos, nós temos a oportunidade de transformar o nosso coração. Transformar o nosso coração, unir o nosso coração ao coração dele. Estamos tão próximos da festa do Sagrado Coração de Jesus, sempre celebrada depois da quinta-feira de Corpus Christi. Então, dia 24, próxima sexta-feira. E aí Jesus olha para nós e conclui esta homilia, recordando as suas belíssimas palavras, pode muito contribuir para que nós descansemos hoje em paz no Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso de vossos fardos, descanso eu vos darei, pois o meu jugo é suave, o fardo é leve. Olha que beleza. Jugo suave, um fardo leve. Coloca nada pesado. Deus que nos ama de fato. Deus que nos chama a conversão. Deus que espera tão somente de nós esta seguinte afirmação: Senhor, sabe dos meus problemas, das minhas inquietações, das minhas dificuldades? Ajuda-me. Está nas tuas mãos. Eu até me preocupo, mas eu vou deixar que o Senhor, afinal de contas,
Não é por acaso que eu venho ouvir a palavra e receber a Eucaristia, física ou espiritualmente. Aqui eu venho para me encontrar contigo, para unir meu coração. Nós vimos aqui para unir os nossos corações, para unir as nossas vidas, a nossa alma, a alma de Jesus, ao Espírito Santo. Transforma e renova a face da terra, que nos enche de vida e que nos dá a certeza que, de fato, o Senhor nos dá a graça de amá-lo e temê-lo, porque Ele não cansa de confirmar no amor dEle aqueles a quem Ele escolheu, aqueles a quem. Santa Rita de Cássia, São João Batista, por que não dizer? A Ele o louvor, a Ele o nosso coração, a Ele a glória. A Ele tudo, em tudo, pode nos dar a sua própria vida. Jesus Cristo. E vive e reina pelos séculos dos séculos.